feitos de Jesus, os grandes milagres que Jesus realizou. Marcos enfatiza mais os atos de Jesus do que os seus ensinos. Não que ele não valorize os ensinos, mas é uma característica deste Evangelho. E nós vamos meditar um pouquinho então nesta manhã sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, reconhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Pai, temos lido a palavra e queremos declarar que nós cremos que toda a Bíblia é inspirada pelo Teu Espírito Santo. E por isso nós suplicamos que o Senhor, o autor da Bíblia, fale ao nosso coração, nos dê entendimento para aplicá-la conforme a necessidade de cada um de nós em particular. Que nenhum de nós saia daqui nesta manhã sem que tenhamos um verdadeiro encontro transformador com o Senhor e a certeza de que o Senhor falou ao nosso coração. É no nome santo de Jesus que oramos, Pai. Amém. Podem sentar. Acabamos de cantar Seu Maravilhoso Olhar. E eu gostaria que você imaginassem esta cena que nós acabamos de ler nas Escrituras, de um paralítico sendo trazido à presença de Jesus, sob o olhar de todos, uma casa cheia, todos olhando para ele, olhares dos mais diferentes, porque cada cabeça, diz o ditado, uma sentença. Cada um tem sua maneira de ver as coisas, alguns com amor, outros com crítica. A natureza humana nem sempre é boa, mas houve uma diferença quando ele fitou os olhos nos olhos de Jesus. O maravilhoso olhar de Jesus fez toda a diferença. E eu gostaria que nós parássemos para meditar nesse texto, considerando isso. A diferença que Jesus pode fazer na minha vida, na sua vida, no meu lar, no seu lar. A diferença que Jesus pode fazer nas vidas das pessoas que nós amamos, que nós queremos bem, que nós suplicamos: Senhor, intervém, Senhor, faça uma obra. E como Jesus pode fazer essa obra? Como eu posso participar nessa obra? Como Deus pode me usar para que Ele tenha acesso àquelas vidas que eu oro para que Ele faça alguma coisa? Que o irmão ora, que a irmã ora. Ou então na nossa própria vida, quando nós necessitamos da direta intervenção de Deus. Vejam o que aconteceu. O versículo 1 diz que Jesus estava em casa. Ele estava numa casa. E a casa estava abarrotada de gente. A casa estava cheia. Isso me faz pensar que todos nós precisamos da presença de Jesus em nossas casas. Nós precisamos da presença de Jesus em nosso lar. Quando Deus está em nossa casa, Ele é glorificado. A nossa família é abençoada.
Quando Jesus está presente em nossa casa, isso é notado pela maneira como nos conduzimos, como conduzimos a nossa família, pela maneira como nos relacionamos uns com os outros e com o próximo, até pelas nossas orações à refeição, até pelo simples fato do papai e a mamãe pôr a mão para orar, o avô, a avó, a criança olha, ainda que ainda não saiba falar, mas começa a balbuciar, imitar, e aquilo vai calando na mente, vai gravando, vai gravando. Como diz lá em Deuteronômio 6, inculcando na cabeça. Quando Jesus está presente em nosso lar, isso é notado pela oração que nós fazemos pela esposa, pelos filhos, as orações que a esposa faz pelo marido, pelos filhos, que os filhos fazem por seus pais. Quando Jesus está presente em nosso lar, isso é notado pelo amor que nós temos a Deus e aos irmãos e às irmãs da nossa igreja. O respeito, o carinho, o amor que nós temos pelo Senhor e pela igreja. Uma coisa que nós vemos aqui é que a casa estava abarrotada de gente. Mas se lemos o texto, nós podemos imaginar pela situação aqui que muitos estavam ali talvez por curiosidade. Jesus estava fazendo maravilhas naquela região de Cafarnaum. E muita gente queria ver se era verdade. E o interessante é que naquela cultura, e não vai muito longe do que eu podia dizer que era no meu Brasil, no meu tempo de criança, e talvez nas suas ilhas dos Açores ou em Portugal, os vizinhos tinham acesso à nossa casa com liberdade. O que eles faziam ali, se tinha alguém importante numa casa visitando, as portas ficavam abertas para que os vizinhos também pudessem ver e estar juntos. Era comum. Eu me lembro que quando eu era menino, foi ali pelo começo dos anos 60, quando a televisão chegou no Brasil. A minha família comprou a televisão em 1963. Eu tinha 11 anos. Mas antes disso, eu ia à casa do vizinho assistir televizinho. Não era televisão, era televizinho. E os vizinhos deixavam tudo aberto, e só às 6 da tarde que a televisão entrava no ar. Então a gente ficava esperando, porque a primeira coisa que passava era o desenho do Pica-Pau, em preto e branco, não tinha televisão colorida. E as crianças iam tudo para a casa do vizinho e ficavam na janela assistindo o Pica-Pau, o desenho do Pica-Pau. Era coisa que era comum. Os vizinhos achavam normal que os outros vizinhos entrassem na sua casa, aberto. Então não vai muito longe da nossa cultura. E aqui o que acontecia era isso. Por isso que a casa estava abarrotada de gente, estava cheia de gente. Mas por quê? Só porque a porta estava aberta? Não, porque Jesus, pela sua personalidade, pela sua maneira de ser, atraía todos assim. Jesus era cativante. A presença de Deus, a Bíblia diz, João escreveu, e nós vimos a sua glória, como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não anda em trevas. E as pessoas se achegavam a Jesus e os seus olhos se abriam para a realidade. As pessoas começavam a ver o grande amor de Deus expresso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E por isso diz a Bíblia que 4 homens que criam no poder de Deus trouxeram o seu amigo paralítico, ainda com leito e tudo. Eu disse, muitos poderiam estar ali por curiosidade, mas pelo menos 4 nós sabemos. O dono da casa também, senão não hospedaria Jesus. Estavam ali porque criam em Jesus. E versículo 2 e 3 diz: e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido do quarto. Eu fico imaginando, meu irmão, minha irmã, esta cena. O homem estava totalmente inválido. Não era um paralítico que eles podiam dar o braço e ele sair mancando. Não, ele estava paralisado totalmente. E esse é um quadro, uma ilustração do que o pecado faz com as pessoas. O pecado paralisa as pessoas. A pessoa pode se locomover para cá e para lá,
diz respeito a Deus, o pecado impede, o pecado limita, a pessoa fica presa e precisa de quem o leve à presença de Jesus. Versículo 3 diz: trazido por 4. Apesar da situação daquele homem, a sua situação de enfermidade física, ele era um homem abençoado, porque ele tinha amigos que o queriam bem, amigos sinceros, amigos que o levaram a Jesus, amigos que se preocupavam com ele, amigos que romperam todos os obstáculos e a multidão, porque a Bíblia diz que a casa estava tão cheia que nem junto da janela ou da porta tinha lugar, ninguém conseguia entrar. Eu imagino que tinha gente do lado de fora da porta enfiando a cabeça para olhar, outro pela janela, eles não tinham como chegar lá. Agora, aquelas construções antigas, eles tinham uma escada que subiam ao cenáculo, a parte de cima da casa, e o forro geralmente era achado, e era feito com galhos e com barro. E esses homens tiveram uma ideia: vamos subir o nosso amiguinho até lá em cima. Eu posso imaginar a dificuldade de subir um paralítico num leito, numa escada, subir até o fogo e aí começar a cavocar o fogo. E o pessoal todo sentado e começa a cair coisa na cabeça. Você pode imaginar? A casa está caindo. Não, peraí, alguém está fazendo um buraco lá em cima. O que será que está acontecendo? E o buraco vai aumentando para poder passar o ar. A luz do céu entra, do sol, e as pessoas veem, tem 4 sujeitos lá em cima. O que será que eles estão querendo? E daqui a pouco começam a baixar pelo lençol, pela corda, não sei como, o homem à presença de Jesus. Eu fiquei imaginando essa cena. Descendo o homem à presença de Jesus. A insegurança, a inquietação deles, e principalmente do homem, que se o pessoal ficasse bravo, ele nem correr podia, coitadinho, ele era paralítico, os outros podiam ir embora, mas puseram ele no meio da reunião. Esse homem tinha que ter muita fé para aceitar que os amigos o levassem. Os amigos tinham que ter uma convicção profunda de que só Jesus podia fazer alguma coisa por ele, ou não tinham se arriscado tanto. E isso reflete na nossa maneira de falar de Jesus às pessoas. Nós só vamos trazer pessoas a Jesus se nós cremos que só Jesus pode resolver o problema delas. Nós só vamos evangelizar e falar de Cristo se nós realmente cremos que só Jesus é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você crê que religiões salvam, então você não precisava ter mudado, porque a sua religião anterior não salva e nem a nossa salva. Religiões não salvam, só Jesus Cristo salva. E esses homens criam nisso. Agora, o que me chamou a atenção é que depois de eles baixarem o homem à presença de Jesus, a Bíblia não diz o nome deles. Eles fizeram alguma coisa muito importante, mas vocês não encontram os nomes dessas pessoas aqui. Sabe por quê? No encontro com Deus, que conta é a presença de Deus e da pessoa que vai ao encontro com Ele. O intermediário não é importante. Não é para dizer assim: você agora é crente porque eu falei de Jesus por você, eu orei a vida inteira por você. Não. Você é Deus porque a graça, você é crente porque a graça de Deus te alcançou. Se eu fui instrumento, eu devo com humildade agradecer a Deus que Ele me usou. Mas a glória é de Deus. Tanto é que eu precisei levá-la a Deus. Você precisou levar a pessoa a Deus, porque você não podia fazer nada. Então não se glorie nisso. E Deus então pôs ali que havia 4 homens, mas o nome de nenhum deles foi citado. Agora, vocês ouviram alguma palavra deles aqui, ou alguma coisa escrita na Bíblia deles aqui? Nada. Eles só levaram o homem à presença de Jesus. E eu acredito que, ao levar o homem à presença de Jesus, eles precisavam falar muito com o homem.
Precisaram convencê-lo de que Jesus podia curar. Precisaram se oferecer para levar, e o levaram. Mas quando chegaram ao encontro, ao lugar onde estava Jesus, eles colocaram o homem na presença de Jesus e se calaram. Não falaram mais nada. Eles não ficaram lá dizendo: olha, ele costuma dizer que só ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou você precisa aceitá-lo no coração, senão você vai para o inferno. Olha, não. Zíper na boca. Agora é a hora de Deus falar. E eu me calar. Porque se eles ficassem falando, o homem ficava assim. O homem ia ficar com a orelha cheia do que eles tinham para falar e não ia poder ouvir a voz de Deus. E isso eu creio que é uma das coisas que muitos crentes ainda precisam aprender. Porque na minha vida como pastor eu noto que às vezes as pessoas querem ganhar alguém para Jesus, mas não entendem que a pessoa vai ser ganha para Jesus, não é para ele, não é para ela. E a pessoa continua e não deixa a pessoa ouvir a palavra de Deus, ou não deixa refletir naquilo que ouviu. E a gente enche a orelha da pessoa de tanta coisa que a pessoa não consegue usufruir daquilo que está acontecendo. Ela precisa estar com Jesus, só com Jesus. Se nós cremos que Jesus tem poder, nós temos que entregar a pessoa a Jesus. E foi isso que esses homens humildemente fizeram. Eles não ficaram tentando mostrar para Jesus que eram grandes evangelistas. Senhor, para baixo. Senhor, vamos nós quatro aqui, viu? Escreve lá no nome, lá no livro da vida. Não vai esquecer do meu galardão. Ó Senhor, nós somos grandes evangelistas, hein? Porque aqui está cheio de gente e ninguém foi buscar ele. Mas eu fui. Nós fomos. Não. Eles só se calaram. E uma coisa que me chamou a atenção é que eles confiaram no poder de Deus e o poder de Deus se manifestou. A coisa mais linda que nós vemos aqui é o que aconteceu na vida desse homem, porque esse homem era o mais importante, era ele que precisava. Os outros já criam em Jesus, ele já tinha o seu galardão, mas aquele homem precisava da mais do que a cura física, ele precisava da salvação. Agora, não estavam ali só pessoas que criam em Jesus, ali também tinham os perturbadores, aqueles que iam à reunião só para achar desculpa para criticar. E a Bíblia diz que esses eram os escribas, versículo 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas. Olha, os saduceus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles eram contra Jesus. Para que iam na reunião? Para achar falta, para achar defeito. Os escribas eram os copistas da lei do Velho Testamento. Eles copiavam palavra por palavra. Então eles deviam ter na mente as Escrituras. Eles conheciam as Escrituras, mas esses daqui certamente não conheciam o Deus das Escrituras. E aqui está outra coisa que nós vemos no texto. Mais do que conhecer a Escritura, nós temos que ter intimidade com Deus, conhecer a Deus. E aqui nós vemos que estes homens não, eles estavam ali para criar confusão. O que eu estou dizendo, você vai a Marcos capítulo 12, e você vai ver no versículo 13, que quando Jesus foi questionado sobre o tributo, enviaram ali alguns fariseus dos herodianos para ver se pegavam Jesus em alguma falha. Então, quando essas pessoas iam, eram mais para pegar Jesus em falha. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma falha, porque o coração deles era mau. Eles estavam ali para procurar defeitos, acusar Jesus e acusar aqueles que crescem em Jesus. E pela palavra do Senhor no versículo 5, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo tocou no problema. E Jesus desmascarou aquilo que eles procuravam disfarçar.
se mostrando piedosos, querendo mostrar, mas ele está falando blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. E então Jesus mostra que quando chegamos à presença de Deus, não é para lançarmos julgamento, mas para exercitarmos misericórdia, compaixão. Compaixão dos que estão sofrendo por problemas particulares, compaixão daqueles que estão sofrendo na família, compaixão daqueles que estão sofrendo sobre o jugo do pecado, sobre aqueles que estão passando por alguma enfermidade. Por quê? Porque na doutrina dos judeus, toda enfermidade era resultado de pecado. E eles entendiam que se aquele homem estava entravado naquela situação na cama, era porque ele tinha um pecado muito sério. Então aquele homem era mais digno de apontar o dedo para ele, de acusar o seu pecado, do que de misericórdia. Os próprios discípulos faziam esse engano. Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Olha, se pecou para nascer cego, então aquele homem pecou antes de nascer, ainda para depois. Um raciocínio totalmente doido, não tem base nisso. Mas essa era a maneira que eles criam. E Jesus mostra que na presença dele é misericórdia. Os fariseus estavam para condenar o homem pelo seu pecado, e Jesus estava para perdoar o homem dos seus pecados. Aí é que está a diferença. Jesus revela o seu amor, a sua compaixão, perdoa o pecador, e ele diz para nós: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quem diz isso? É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre por excelência. E ele diz a mim, diz ao irmão ou irmã: aprendei de mim, porque eu não vim para condenar, mas para salvar. Que condena o homem é o próprio pecado que o homem faz. O salário do pecado é morte. A própria escolha errada que a pessoa faz é que a condena. Por isso Deus enviou seu Filho para perdoar aqueles que se arrependem. Se há arrependimento, se há confissão, Deus perdoa. Somente que a pessoa que está no pecado não enxerga. E ela não precisa de ninguém que fica apontando e pisando e machucando ainda mais. Precisa de alguém que faça como Jesus, mostra que Deus ama. Você pecou, mas eu também era pecador, perdido. Sou um pecador hoje perdoado. E se Deus me perdoa, pode perdoar você também. As pessoas precisam saber que Deus é amor. E a sua condição é por causa que se afastou de Deus. E a nossa missão como igreja não é empurrar mais longe. Nossa missão é trazer para perto. Para que veja a luz, os olhos enxerguem e se maravilhem com a pessoa de Jesus. O seu maravilhoso olhar possa tocar e fazer a diferença. Agora, se você tem costume de falar dos pecados dos outros e apontar o dedo e julgar e até se alegrar, talvez inconsciente, quando vê outro passando por uma coisa, chora o seu pecado e se arrepende, porque você está muito longe do Evangelho de Cristo. Por mais que conheça a Bíblia, você está em pecado, porque você está aplaudindo as obras de Satanás e envergonhando o nome de Jesus. O diabo não precisa da nossa ajuda, ele já faz muito estrago sozinho. O que nós temos é que ter compaixão de quem sofre e pensar que, se fosse eu, como gostaria que a igreja agisse comigo? Se fosse meu ente querido, eu gostaria de ter alguém apontando o dedo ou alguém estendendo a mão. Vamos ajudar. E quando eu aponto o dedo para você, tem 3 apontando para mim. Olha, 3 estão para trás. Estou sempre perdendo. Então é melhor guardar isso também, não é? Eles pensavam dentro da sua mente. E Jesus, no seu espírito, porque Jesus conhece o coração, os envergonhou, dizendo em Marcos 2,8: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse:
Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Por quê? Eles pensaram que ninguém sabia. E de repente Jesus fez isso público. Você já pensou que quando nós julgamos as pessoas, quando falamos dela, Jesus está ouvindo? Jesus está vendo? E se Jesus não aprovou esses aqui, será que Ele vai aprovar a mim e a você se fizermos isso? Não. Ele não aprova. Ele deixou claro que não. Porque Ele mostra compaixão. E se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que mostrar compaixão. Que Ele falou à multidão que estava pronto a apedrejar a mulher adúltera. Falou, não, deixa ela, porque adultério está certo. Hoje em dia as coisas estão modernas, já mudaram muito, vocês estão errados. Isso era no tempo do Moisés. Não. Jesus não mostrou que o adultério está certo. Mas Ele falou, quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que um a um, desde o mais velho até o mais moço, começou. Eu acho que a única coisa que ele escutava eram os passos na areia. E gente saindo antes que ele levantasse a cabeça, porque ele estava escrevendo no chão. Antes que ele levante a cabeça, é melhor eu sair. É que nem aquele crente que fala assim, antes que acabe o culto, na hora da oração eu saio. Já viu aqueles que não querem ficar no final para dar a mão para os outros? Então, na oração final, quando o pastor abre os olhos, já um grupo foi embora. Não é na nossa igreja, mas estou dizendo, às vezes acontece isso. E eu acho que enquanto Jesus escrevia, e certamente Jesus escrevia os pecados na areia, Deus é tão bom porque ele não estava escrevendo na pedra, na areia pode apagar. E quando ele escrevia, um falou, isso é o meu. O outro, isso é o meu. E até o mais pequenininho, que pensou que não tinha nada, porque diz até o mais novo foi embora. E o Senhor, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusa? Não, Senhor. Nenhum. Vai. Continua nessa vida? Não. E não peques mais. Então, Deus não aprova o pecado, mas Deus ama o pecador. E nós sabemos muito bem disso, porque todos somos pecadores que Deus perdoou. Se Deus, que nunca pecou, pode perdoar, quanto mais nós que somos pecadores fomos perdoados. Quanto mais nós, que sabemos que Deus nos amou, apesar de sermos pecadores, não vamos amar um outro que é como nós. E foi isso que Jesus mostrou naquela casa cheia de gente. E eu fico imaginando, as portas estavam cheias de gente, janelas cheias de gente, e aqueles escribas não tinham por onde sair. Tiveram que engolir aquilo e ficar quietinho. Eu imagino que naquela hora eles ficaram tão vermelhos, tão envergonhados, e ficavam olhando, por onde nós vamos sair? Não tem jeito. Sentamos no primeiro lugar, porque a gente sempre gosta de sentar nos melhores lugares. E agora estamos aqui, se estivesse perto da porta, a gente podia ir embora, mas temos que ficar agora, o homem falou, hein? E é verdade. É verdade. Quando Deus fala, não há como resistir. E a vontade do Senhor é que o pecador seja perdoado. Por isso que Ele deu o seu Filho na cruz. E sabemos, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,32, que se Ele já nos deu o seu Filho, também nos dará com Ele todas as coisas. E Jesus disse ao homem, perdoados estão os teus pecados. Versículos. Jesus não olhou para a aparência do homem, mas olhou para a sua fé. Ele não olhou para o estrago que os quadros fizeram no telhado do vizinho. Os outros podem ter visto tudo o que quisessem, mas a Bíblia diz que Jesus vendo a fé deles. As pessoas podem ver as coisas mais estranhas na minha vida e na sua vida, e podem procurar até o que ninguém vê e que não está lá, mas Jesus quer ver uma coisa em mim e em você: fé. Quando aquela mulher no meio da multidão tocou o Senhor Jesus, e os discípulos falaram, Senhor, o Senhor falou, quem me tocou? Ele disse, Senhor, todo mundo está te tocando, e o Senhor vem falar quem me tocou? Não, alguém me tocou com fé. Você pode fazer muitas orações, cantar muitos hinos, vir à igreja a vida inteira, mas o que não é de fé é pecado. E se a sua conduta diante de Deus não for de fé, Deus não vai ver nada, porque Ele conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perece. Deus não toma em conta o que não é de fé. Paulo disse que o que não é de fé será queimado, como a palha no fogo. Então, o que me impressiona, irmão, um texto tão pequeno, tão simples,
Mas sempre que é um ajuntamento de pessoas e Deus está presente, muita coisa acontece. Nós não podemos simplesmente bater os olhos na Bíblia e achar que foi uma história bonita. Nós temos que pensar. E o Espírito Santo nos ajuda a pensar o amor de Deus. Perdoados são os teus pecados. Versículo 11. Levanta e vai. Veja que Jesus diz: filho. Filho. O amor paternal de Deus, chamando aquele homem de filho, carinhoso. E Jesus, antes de curar o corpo, curou a alma. Levaram o homem para ser curado no físico, e Jesus tratou do espírito. Por quê? O homem não obedeceria se não cresce. Ele precisava primeiro se render a Deus para obedecer à voz de Deus. Ele não tinha como obedecer a um Jesus a quem não era Senhor da vida dele. Então, quando perdoou os pecados, aí o Senhor diz: levanta-te e anda. Ele tinha fé para saber que ele podia levantar e andar, que agora ele cria naquele Senhor. E se ele não cresce, ele não ia levantar. Então tudo tem uma maneira de ser. Se você quer os problemas resolvidos com pessoas que você ama, ou quer ver aquela pessoa transformada, só uma forma: ela precisa se render a Jesus, precisa ter uma experiência com Jesus. Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se o Senhor não fortalece, não há como você seguir esse evangelho. Paulo diz: não sou eu, mas é Cristo em mim. Nós não podemos viver essa vida na nossa força, porque é obra do Espírito Santo em nós. E aqui nós vemos isso acontecendo. A Bíblia diz que o homem carregou o leito. O leito no qual ele chegou carregado, ele saiu carregando. O leito que até então era a sua prisão, passou a ser o seu troféu. Porque ele vivia aprisionado ao leito, e dali para frente ele saiu carregando o leito aos olhos de todos. A Bíblia diz que aos olhos de todos. Ele não ficou ali deitado para depois que o pessoal fosse embora. Foi um engano, ninguém curou ninguém, é mentira. Não, ele saiu aos olhos de todos, levantou o leito e todo mundo viu. Todo mundo viu. Então aquilo que era a sua prisão antes passou a ser o seu troféu. E o povo disse, versículo 12: nunca vimos coisa semelhante. E não tem mesmo. Quando Deus faz as coisas na nossa vida, nós passamos a ver aquilo que não vimos antes. Todos ficaram atônitos. Os religiosos certamente preferiam que o homem ficasse na sua velha condição, que ele não passasse por essa transformação. Mas outros, ao invés disso, glorificavam. O que aprendemos e o tempo vai indo, nós precisamos parar, é que o pecado, assim como a paralisia daquele homem, o pecado também prende, é limitação. Aquele homem não podia ir a Jesus sozinho, ele precisava de quem o levasse, porque ele era paralítico do leito. A pessoa que está no pecado, no sentido, no pecado, não estou dizendo a pessoa que vive numa vida imunda, a pessoa que simplesmente ela não foi liberta pelo poder do Evangelho. Os seus olhos estão fechados. Ela não tem como chegar a Jesus. Está paralisada pelo pecado. Precisa de quem leve. Com amor. Não é acusando, não é condenando, mas é mostrando que há uma saída. Há uma porta. Há um caminho. E é Jesus. E Ele ama você, a ponto de morrer na cruz pelos seus pecados. Se você precisa de Jesus no seu lar, na sua família, na sua vida,